Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Em Busca da Ancestralidade, o nosso podcast querido, o mais querido do Brasil. Tá? Hoje com o meu irmão Diogo de Sobor, o nosso doté Luiz de Sobor veio nos fazer uma visita e vai ser lindo fazer um monte de pergunta maravilhosa, não, Diogo? Com certeza. Aproveitar que a visita ilustre dessa a gente tem que fazer jus. Uhum. Bom, pai, Umbanda traçada. Explica um pouquinho disso pra gente. Então, na nossa casa não existe essa questão de Umbanda traçada, né? Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, outros ritos são outros ritos, né? Como nós temos na nossa casa Ifá, como nós temos Egungun. E nós não misturamos esses ritos porque são, apesar de estarem em um mesmo ambiente, né? Mas são cultos distintos. Eu sempre falo isso, né? Nós não misturamos um culto com o outro. Cada culto tem a sua energia, cada culto ele traz a sua particularidade, né? Então, em nossa casa não existe essa questão de Umbanda traçada. Ah, mas por quê? Por que se originou essa questão da Umbanda traçada, né? Muitas casas antigamente, né, que tinham um espaço pequeno, né, e que muitas das vezes tocava o seu candomblé, né, e que também tinha lá as suas entidades de Umbanda, utilizavam do mesmo espaço de tudo. Vem, né? Daí? Vem daí, por isso que é essa questão do traçar, né? Então a palavra diz traçar, né? Então o que acontece? E que também não tem nada a ver com o Molocô. Muita gente fala que Umbanda traçada é Umbanda Molocô? Não, o Molocô é uma forma de culto diferente de Umbanda. Entendi. Tá? Bom, até onde eu conheço, de repente, né, isso evoluiu de tal maneira, mas até onde eu conheço, antigamente, o Molocô é o Molocô, não Umbanda, né? Até porque a Umbanda, ela teve origem no Brasil, né? E o Molocô, ela teve origem fora do Brasil, né? Os escravos trouxeram essa cultura. Pois bem, então se diz Umbanda traçada por conta desta questão, né? Mas bem sabemos que na Umbanda nós cultuamos os falangeiros, né? Então totalmente diferente de Umbanda, se cultua orixá, se cultua inquice, totalmente diferente. Existe muito na internet, acho que o Diogo também já viu, uma galera que fica numa discussão assim... A discussão eterna. Se na Umbanda vai receber o orixá ou se é falangeiro. E o pessoal continua... Ou afirmar que não tem orixá na Umbanda e o orixá é só no Candomblé. Outro dia eu cheguei a ler uma pessoa falando que nem no Candomblé do Brasil tem orixá. Faz sentido isso? alguma dessas afirmações é verdadeira? Então, eu posso dizer, pela minha casa, pela nossa casa, que em nossa casa, em nosso culto de Candomblé, existe, né, o Vodum, existe o orixá, né? Na nossa Umbanda existe, né, os falangeiros, né, os orixás de Umbanda, né? Então, assim, na nossa casa eu posso dizer que sim. Agora, na casa do outro, né, cada um vive a sua verdade. É verdade. E, Doté, esses falangeiros, eles carregam a energia do orixá? Ou eles só recebem um nome por uma similaridade? Por exemplo, um falangeiro de Ogum, ele recebe esse nome devido a uma similaridade o orixá Ogum, de trabalho com o orixá Ogum, ou eles trazem essa energia de alguma forma pra gente? Quando nós vamos falar de Umbanda,
nós estamos falando do sincrético. Uhum. Né? Sim. De qual energia que nós estamos falando? Se é sincrética, nós estamos falando da energia de São Jorge, nós estamos falando da energia de Santa Bárbara, nós estamos falando da energia de Nossa Senhora dos Navegantes, nós estamos falando da energia de um Zé Pilintra da Lapa, nós estamos falando de uma energia de Seu Tranca-Rua da Encruzilhada, né? Então nós estamos falando destes falangeiros, né? Então nós estamos falando de uma vertente, né? Inclusa dentro de um sincrético. Entendi. Né? E essa falange espiritual, ela também vem desse sincrético, né? Só que com o passar do tempo, esse sincrético, ele se misturou, né? E aí onde as pessoas falam erroneamente que se traçaram. Não, ele se misturou. Nós temos lá o São Jorge como Ogum, nós temos Santa Bárbara como Iansã, né? E por aí por diante. Mas não existe esse traçar. Não existe, por exemplo, eu estou lá tocando a nossa gira de Umbanda, em um orixá de nação, que entende todo um outro dialeto, que vem numa energia totalmente diferenciada, né? Vai chegar lá e vai incorporar. E é uma das formas de entender que, de fato, cada coisa, cada um no seu quadrado. Cada um no seu devido local. Porque, por exemplo, se dentro de uma cultura eu tenho que usar um outro dialeto para evocar, qual o sentido, então, que eu estou cantando lá para Iansã em português, né? E essa energia vai se prestar a incorporar. Faz sentido. Inclusive os fundamentos são diferentes, né? O processo Todo o processo é diferente de uma cultura para outra, né? Até os toques, né? Até os toques. Eu sei que até, por exemplo, quando a gente está a gente sente a energia, né? Que a gente tem a honra, né, de participar tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Sim. E a gente consegue sentir até a diferença de energia de um ritual para o outro. Com certeza. Né? Porque justamente nós estamos falando de energias distintas. Né? Elas coabitam, mas elas não se misturam. Sim. Por isso que dia tal é dia de Umbanda, o outro dia Y é dia de Candomblé, o dia X é dia de culto e Gungun, e assim por diante. Tanto é que quando a gente está na nossa roça de santo, né? Quando é para Umbanda, né? Nós fazemos coisas diferentes, são fundamentos diferentes. Sim, no dia de nação é outra coisa. É por isso que, sim, de fato. Faz sentido. Sim. Que a própria energia, como você mencionou. Sim. E pai, assim, para as pessoas que não têm esse conhecimento, né? Que elas de fato acreditam que o orixá tem na Umbanda e tem no Candomblé também. A gente já falou sobre os falangeiros, né? Você podia explicar um pouquinho mais sobre eles? Em que sentido? Para que as pessoas não confundam. Não é que não tenha essa energia. Eu acho que eles pensam que é uma energia muito superior. É isso. É uma energia superior. Toda energia que se presta a desenvolver um médium, que se presta a prestar caridade, é uma energia superior. Indiferente de onde ela esteja. Se ela está na Umbanda, se ela está no Candomblé, se ela está dentro de um culto de Egungun, toda energia que tem a finalidade de prestar uma caridade, de prestar um auxílio é superior. Entendi. Né? Um falangeiro, ele tem a mesma missão de uma entidade? Um falangeiro, ou o falangeiro ele é uma divindade? Eu volto essa pergunta para você. O que você acha dessa questão? Bom, na minha cabeça, um falangeiro ele é uma divindade. Por que ele é uma divindade? Não sei. Eu penso diferente. Eu acredito que o falangeiro
Eu acredito que a Umbanda, e aí o senhor me corrige, obviamente, se eu estiver enganado, é uma religião hierarquizada, né? Existe uma hierarquia entre as linhas de trabalho e as falanges de trabalho, né? Eu acredito que quando a gente fala de falangeiro, nós estamos falando de seres que estão acima até, de repente, dos caboclos ou dos preto velhos. Não. Então, essa era a minha... Essa é a dúvida. Eles estão no mesmo... Ou não existe essa... Falangeiros são trabalhadores, né? Não tem... existe uma hierarquização de trabalho, né? Os caboclos trabalham mais na parte de cura, né? Os pretos velhos trabalham mais nessa parte do acolhimento, né? Então tem várias questões aí que a gente pode incidir sobre cada um. Então não é quem manda em ninguém, não é quem manda em quem, é quem pratica cada trabalho. Cada trabalho não existe. Não é assim, é assim, né? Entendi. Vamos pensar, se nós colocarmos assim uma linha, está do lado do outro e cada um tem a sua função. Juntos, né? Juntos com um objetivo maior. Exatamente. Entendi. E como existe uma diferença entre os Ereis e Ibeji? Então, Ibeji é um orixá, né? É um orixá e não uma criança, né? Então, assim, os Ereis de Umbanda são espíritos de crianças que vêm dentro desse formato, né, de criança. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia que Ibeji era um orixá e Erê era criança. Eu pensava que era o mesmo. Não. Tanto que nós vemos por aí também lugares... Que é que em nossa casa, estou falando isso de nossa casa, nós não temos Ereis dentro de Hong Kong. Os Ereis estão lá na Umbanda. Não dentro do nosso candomblé. Entendi. Mas tem locais que tem? Tem casas que tem essa divindade aí, mas é a particularidade de determinadas casas, não a nossa. Entendi. Me ajuda aí, Diogo, fazer uma pergunta. O que você tem? Bugou agora. Eu tô sempre falando, gente, vocês sabem, primeira vez do Diogo. Não, você acabou de pergunta. Deixa eu pensar. Não, eu fiquei boba com o lance do Ibeji e do Erê, que eu achava que eram os mesmos. Desculpa. Por que eu vou voltar nisso? Eu já vi muito na internet também festas, tipo associando o Ibeji aos Ereis, festa de Umbanda. Seria um pouco como a associação do falangeiro, né? Não, que é o sincretismo, não? É isso que eu quero entender. O que você quer entender? Se procede, já que... Na nossa casa, né, não procede. Na nossa casa nós não temos essa figura da criança propriamente dita, né, dentro do barracão de nação. Nós temos essa figura como uma figura de Umbanda na parte de falange. Entendi. Então, os Ereis, qual seria a linha de trabalho deles? Muita gente tem dificuldade de entender se... eles são só brincalhões. E não é só isso, né? Não é só isso. Então eu queria que as pessoas entendessem também, assim como eu, qual é a linha de trabalho deles. É difícil a gente dizer linhas de trabalho. A linha de trabalho é a linha das crianças, né? É a linha ali que está próximo a brincadeiras, mas por trás disso, né, existe ali, né, um espírito, um falangeiro, que se coloca como espírito de uma criança, mas que teve uma passagem, por exemplo, ele pode ter tido uma passagem como médico, né, e vem como criança, que é uma forma dele abraçar de uma forma mais carinhosa determinadas pessoas. Não sabia disso não. Eu acho que muita assim, gente não sabia disso. Assim se faz com qualquer espírito da Umbanda.
Fiquei aqui chocada agora. Né? São seres que tiveram uma passagem terrena, que tiveram a sua vida e que no seu processo kármico, né? E quando desencarnaram, foram para o mundo espiritual e vêm com essa missão de ajudar pessoas para a sua própria evolução, porque é uma troca, né? Quando a gente fala dessa cosmovisão de ajuda, né? É uma troca, eles estão ali justamente para auxiliar o próximo, mas que também para conseguir a sua evolução espiritual. Acho que uma galera não sabe disso. Pensam que são somente espíritos infantis mesmo. Não. Gente, eu não sabia.